mercado bastante restrito de picapes médias, uma picape como essa aqui, a Ranger FX4, que é um intermediário entre o modelo executivo e o modelo off-road, é uma cena rara. Vou mostrar todos os detalhes desse carro de quase 300 mil reais para você e roda a vinheta. Se você chegou aqui agora no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário no vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários qual a sua dúvida. Ou se você quiser que a gente faça a avaliação de um carro novo, usado ou seminovo, é só deixar nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. Visualmente falando, a Ranger FX4 ela tem alguns detalhes que diferenciam ela do resto das versões. Como, por exemplo, aqui, essa grade em preto brilhante. A gente tem aqui na lateral todos os detalhes dela, você vê que ela não tem cromados, tudo aqui é focado no preto. Então, rodas pintadas em preto brilhante, essas rodas de 17 polegadas com pneu todo terreno, retrovisor preto, maçanetas pretas e aqui na lateral a gente consegue ver o logo da FX4, que seria uma forma da Ford usar uma brincadeira do nome Ford com 4x4, então ficariam Ford by 4. Então, 4x4 nessa versão e também aqui na traseira o logo FX4 e o Ranger aqui em preto também. Nada de cromado no para-choque, preto brilhante aqui atrás também, e iluminando aqui no sensor de estacionamento. Aqui na caçamba o que é interessante é que é super fácil, super leve para poder abrir. Ó. Com uma mão eu consigo abrir, ela não é uma tampa pesada. E vindo aqui em detalhes, ela tem... o protetor de caçamba não é item de série, nem o protetor de caçamba, nem a capota marítima. Então o que a gente pode perceber aqui é como acaba arranhando quando você acaba usando toda essa caçamba. E arranhado sobre arranhado sobre arranhado, se não proteger, lá no futuro pode se tornar um problema aqui de corrosão de carroceria. E assim como foi fácil abrir, para fechar também é super leve, super tranquilo. Aqui dentro, o primeiro detalhe é que essa picape ela não tem chave presencial e partida por botão. É chave canivete normal. Então, quando a gente vê aqui tudo que a gente tem de acessórios no interior, destaque para esse volante multifuncional, em que aqui do lado esquerdo a gente tem essa parte superior que controla essa tela customizável do lado esquerdo, que mostra a rotação do motor, velocidade, é um computador de bordo do lado esquerdo aqui da tela. Na outra tela do lado direito, a gente tem os controles desse lado, que mostram mais funções de controle de multimídia e outras funções. Na parte inferior aqui, a gente tem a complementação das informações da central multimídia. Então, alteração de volume você faz aqui, adiantar ou trocar uma música, atender ou desligar uma ligação, mutar todo o sistema ou fazer uma chamada de áudio, ou fazer um comando de áudio no caso, desse do lado de cá. Do lado de cá, a gente tem os controles do piloto automático, ele não é adaptativo, ele é um piloto automático simples. Do lado esquerdo, aqui na parte superior, a gente tem o botão para fazer o recolhimento dos retrovisores, funciona só com ele ligado aqui. Então apertei, ele recolhe os retrovisores. A parte inferior aqui eu tenho o controle dos vidros dos retrovisores, para poder fazer a regulagem. E mais aqui à esquerda eu tenho os controles para fazer ligar faróis, farol automático e farol de neblina. Aqui, normal na porta, eu tenho o botão para travar as portas, os botões laterais aqui dos vidros elétricos do lado de cá. Na área central, a gente tem essa central multimídia que tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay apenas por fio. Mais inferior aqui, a gente tem os controles de volume aqui do som do veículo, volume para trocar uma ligação, trocar uma estação de rádio. E aqui embaixo do ar-condicionado. Ele é um ar-condicionado de 2 zonas, só que quando a gente vem aqui para trás, a gente não tem saída de ar-condicionado para os passageiros da traseira. Então, essa questão de comodidade fica aqui só nos bancos dianteiros. E por falar em banco dianteiro, o banco do motorista tem regulagem elétrica, tanto para altura quanto para profundidade. Só que quando a gente chega aqui para fazer a regulagem do volante, ele só tem regulagem de altura, ele não tem regulagem de profundidade. Isso daqui dá uma ideia de projeto antigo, porque a grande maioria dos veículos, das picapes, a gente já consegue fazer esse tipo de customização. Aqui não, eu tenho uma regulagem mais fina do banco, mas o volante eu consigo regular só ele em altura mesmo. No resto, aqui para discriminar, que a gente está falando de uma versão FX4, os bancos são em couro com costura vermelha, e aqui na parte superior a gente tem em alto relevo o logo FX4. E o resto dos detalhes eu vou mostrar para você aqui no banco de trás. Aqui no banco de trás a posição, por ser uma picape relativamente bom para 4 passageiros, quem sofre mais é o passageiro central aqui,
por conta desse túnel mais elevado, que é onde passa o cardan. Então ele é um pouco mais elevado. Aqui no caso, talvez uma criança ou uma menor de 10 anos de idade, com uma baixa estatura, consiga andar de uma maneira mais confortável. Adultos não, porque teria que ficar com a perna mais elevada. Mas nessa posição que eu estou aqui, na minha posição de dirigir, eu tenho até uma boa posição para as minhas pernas. Não é muito grande, não é muito padrão de picape ser muito longo nesse aspecto, mas para o padrão de picape isso é uma posição boa. O banco ele não é muito em pé, ele tem uma altura boa, então, como é comum também de picapes, o banco, esse apoio do banco ser muito em pé e você andar muito tempo mais ou menos nessa posição e se tornar uma direção mais confortável. Nesse caso aqui não, você consegue andar tranquilamente. E falando aqui de comodidades para o passageiro, não tem muito segredo aqui, como eu falei, a gente não tem ar-condicionado na saída traseira, a única coisa que a gente tem aqui é só uma saída 12 volts, padrão normal, não é nem USB, para carregamento de acessórios. Você pode colocar, por exemplo, carregamento de celulares com adaptador ou outros aparelhos mesmo. Fora isso, só vidro elétrico. No uso na cidade, a Ranger FX4 ela tem as suas características prejudicadas por conta dos pneus de uso todo terreno dela. Nessa versão aqui, como um acessório, você pode escolher o pneu da roda de aro 17 com pneu todo terreno ou pneu aro 18 de uso misto. Esse carro aqui está equipado nessa questão com um pneu de todo terreno igual da Ranger Raptor. Nesse caso, você percebe muito a vibração dos pneus em relação com o asfalto e isso aumenta bastante o ruído dele. Porém, esse motor 3.2 turbo diesel de 5 cilindros, 200 cavalos e praticamente 48 kg de torque, deixa o carro bastante gostoso no uso em qualquer situação. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está andando com um carro em cidade, ele tem um desempenho mais do que suficiente para você usar, ele tem acelerações rápidas e, claro, como um bom carro turbo diesel, ele tem um torque mais do que satisfatório. A aceleração é força o tempo todo. Como uma picape montada sob chassi, é claro que quando você tem essa picape descarregada, um carro que pode levar mais de 1 tonelada de carga, você sofre um pouco com o conforto a bordo na cidade, principalmente se você anda em um local em que a via não é muito bem asfaltada, então ela vai pular bastante, ela vai oscilar bastante. Aqui é uma região bem asfaltada, então sofre bem menos com isso, mas se a gente entra numa região que já tem asfaltos com mais emendas, como mais aqui à frente, ó, vou passar, você está percebendo na câmera o quanto ela acaba oscilando. A câmera ela até quebra um pouco esse efeito, mas já dá para perceber aqui o quanto você consegue oscilar nos movimentos e o quanto isso se torna mais desconfortável. Mas não tem como negar, assim, a gente está falando de um carro diesel voltado para o trabalho mais off-road. Você andar com ele na cidade digamos assim, que é um plus, não é a vocação do carro em si. Mas para o uso que a gente pensa para ele, que é um carro mais fora de estrada, a gente não tem essa preocupação. E falando aqui de consumo de combustível, entre as concorrentes, pensando em Hilux, pensando em Chevrolet S10, a Ranger é que acaba gastando mais combustível no consumo urbano, por exemplo. Segundo o Inmetro, ela consegue fazer uma média até de 9 km, 9,1 km por litro de consumo na cidade. No teste que eu fiz aqui, rodando primordialmente em trânsito pesado, eu percebo que esse consumo é até um pouco pior. Eu consegui de melhor média 8,5 km por litro. Claro, sempre tem uma oscilação entre o consumo mostrado pelo Inmetro e o consumo que a gente consegue colocar na prática mesmo, porque esse consumo é afetado pelo tipo de via que você pega, se você anda muito em aclive e declive, se você pega muito trânsito, e o teste do Inmetro é um teste mais constante, mas ele não consegue simular exatamente como é a rotina de uso de um veículo no uso urbano. Até você mesmo, se você pegar esse mesmo carro e usar ele com seu modo de dirigir, usando o carro em outro tipo de trajeto, com certeza o consumo de combustível vai ser diferente. Então, o consumo de combustível é uma coisa mais complicada de tentar definir, mas dá para ter um bom parâmetro. Andando agora, por exemplo, aqui, nesse tipo de trânsito, com velocidade média entre 50 e 60 km por hora, o consumo já consegue ficar na casa dos 9,5 km por litro no uso em cidade. Já que no uso em estrada, como ela é uma picape baseada na versão XLT,
só que com o seu conceito modificado para o uso em estrada de terra, digamos assim, um trabalho mais off-road, você percebe que assim, o desempenho e o conforto dela de rodagem, ela talvez seja uma das melhores picapes do mercado. Ela é a mais macia, ela é a mais gostosa de dirigir em estrada, por exemplo. Só que, como eu falei anteriormente, os pneus de uso off-road dela prejudicam, principalmente a questão do ruído interno. Então você ouve bastante o barulho dos pneus. E claro, como a gente está falando de um carro a diesel, que naturalmente já tem o ruído do motor mais encorpado, a gente consegue ouvir bem esse barulho do motor, mas o isolamento acústico aqui da cabine não é dos melhores. Então, para conseguir fazer essa gravação, eu tive que aumentar bastante o meu tom de voz. Aqui eu estou numa velocidade média de 100 km por hora, a velocidade da via é 120, e esse ruído vai aumentar com certeza se eu chegar aos 120. Vou fazer o teste aqui para vocês. Olha o quanto aqui aumenta o ruído aos 120 km por hora. Então isso numa viagem longa prejudica bastante o conforto do passageiro e do motorista, claro, mas se o seu foco for pensar em andar com esse carro aqui para fazer viagens em estradas asfaltadas, talvez seja melhor você optar pelos pneus de uso misto, não esses daqui que são de uso todo terreno. Como uma versão abaixo da Limited, que é a versão topo de linha da Ranger, ela acaba nessa versão não tendo alguns itens importantes de condução semi-autônoma, como por exemplo, ele não tem alerta aqui de mudança de faixas, não tem alerta de ponto cego, claro, esses não são itens de condução semi-autônoma, mas ele não tem, por exemplo, assistente de permanência em faixa, ele não tem alerta de colisão frontal e ele não tem piloto automático adaptativo. Então, são itens que fariam realmente falta nesse veículo, um carro de praticamente 300 mil reais, uma picape de praticamente 300 mil reais no caso, coisa que a S10, que é uma concorrente, já oferece desde os modelos mais básicos. Então, nesse caso aqui, você tem uma picape que tem um bom uso off-road, que tem uma vocação para isso, que te oferece uma condição de conforto para você usar no dia a dia, só que do ponto de vista de segurança semi-autônoma, ela não consegue te dar alguns suportes que as concorrentes conseguem oferecer já nas versões de entrada. E o que é interessante aqui é que ela tem um sistema de tração integral temporária, que você consegue deixar aqui através da chave seletora, ou tração nas duas rodas traseiras, tração integral sob demanda para as 4 rodas, ou uma tração reduzida, que é para uso principalmente no uso fora de estrada. Esse uso fora de estrada é essencial, principalmente quando você usa em locais muito esburacados ou locais que sejam muito enlameados, em que precisa que você tenha um controle melhor da tração sem o uso tão grande assim da velocidade. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Como um carro 4x4 destinado para o uso off-road, ele basicamente você consegue selecionar modos de tração para ele. Da forma como está aqui, tração só na traseira. Para a estrada de terra que nós temos aqui, que é uma estrada de terra batida, até que bastante plana, não precisaria trocar o modo de tração para eu conseguir andar aqui normalmente. Mas eu posso também andar aqui numa outra forma, que é mudando para tração 4x4 alta, que eu posso andar em velocidade com tração nas 4 rodas. Então aqui eu consigo andar de maneira normal, garantindo que todas as rodas tenham tração. Então nesse trajeto aqui eu posso fazer das duas formas. Outra opção de tração que eu tenho aqui para esse carro é a 4x4 reduzida, que é uma condição de off-road mais pesado, que é o 4L. Jogando aqui no 4L, ele pede para que eu mude aqui para N, para aguardar o engatamento da tração. Ele engatou, desliga o controle de tração e ele já entra em funcionamento. Então aqui ele vai priorizar a tração, eu acelero bastante o carro, mas ele vai garantir que eu consiga enfrentar o trajeto da melhor forma possível. Então aqui eu vou subir bastante a rotação, mas ele está focando para que eu não tenha nenhuma questão de patinação, eu vou garantir que eu faça o trajeto. Mas como não precisa aqui, eu vou voltar na função para tração traseira. Pronto, engatou, posso enfrentar o trajeto. Como uma picape off-road e com, claro, capacidade de carga, como ela está vazia, você vai perceber que ela balança muito. Mas no vídeo você percebe ela balançando bastante, mas na prática
até que ela filtra bastante bem assim, as imperfeições aqui da estrada. Apesar de bem pavimentada, claro, ela tem bastante oscilação, mas eu consigo trafegar aqui de maneira bem tranquila. A sensação, na verdade, que dá é que ela consegue andar melhor aqui nesse tipo de pavimento do que em pavimentação de asfalto, quando a gente percebe que ela balança lá. Aqui é muito mais confortável. E também uma última coisa que eu posso mostrar aqui, eu posso fazer o bloqueio de diferencial traseiro. Quando eu faço o bloqueio de diferencial traseiro, ele vai permitir que as duas rodas traseiras funcionem sempre na mesma rotação e não vai ter diferença entre uma roda e outra. Então, quando eu faço esse acionamento, blocando ele vai permitir que eu tenha, independente se uma roda está bem apoiada ou não, as duas vão acelerar igual para poder também facilitar a saída de um atoleiro. E por fim, vou mostrar para vocês aqui o funcionamento do sistema de descida em rampa. Vou manobrar aqui e voltar. Quando eu aciono o modo de descida em rampa, ele é um modo que ele facilita principalmente quando você está num local que seja escorregadio e bastante íngreme, em situação off-road. Aqui não é muito bem o caso, mas vamos ver se ele funciona direito. Aqui, ó, fazendo o teste, eu vou acionar o sistema de descida. Aqui, ó, eu não preciso acelerar. Ele vai fazer o trajeto e frear de acordo com o que ele acha necessário para ter controle. Então, se ouve esses barulhos aí, é o barulho do acionamento do sistema de freio para poder controlar a descida dele. Isso aqui seria muito mais eficaz no caso aqui de uma descida mais íngreme e escorregadia, porque seria a garantia de que eu não perderia o controle e nem perderia a tração para fazer todo esse trajeto aqui com segurança. Nesse caso aqui realmente não precisa, posso parar o carro aqui, voltar para o controle e fazer a descida de maneira normal. Pensando em concorrentes de mercado, não tem muito segredo, independente da versão. A Ranger compete ainda a mesma coisa com a Chevrolet S10 e com a Toyota Hilux. Em questão de itens de série, elas são bastante semelhantes, muda mais ou menos um pouco a vocação de cada picape. Essa daqui, no caso, é uma única, assim, pensada que ela consegue combinar bem o uso mais executivo com o off-road, inclusive com a condição dos pneus todo terreno. Só que, em comparação com as concorrentes, fora a relação de preço, de consumo de combustível, que ela tende a ser um pouco mais gastona, só que ela é um carro mais confortável do que tanto a S10 do que quanto a própria Toyota Hilux. Só que, além de tudo isso, ela não tem alguns itens de segurança de condução semi-autônoma, como eu falei para vocês no vídeo. Então, na hora de você fazer a sua escolha, acho que vale muito bem você pensar para o que vai ser o uso, se você vai usar mais em estrada de terra, como a gente está aqui, se você vai usar um uso mais off-road severo, se você vai usar mais o uso em estrada, em rodovia, em cidade, tudo isso tem que colocar no papel, fazer a conta para ver o que faz mais significado para você. Se você for usar mais em estrada de terra desse estado para mais, talvez essa daqui seja a melhor picape média para você do mercado. Claro, se você não for usar só nesse terreno, se for usar dentro da cidade também, talvez seja a melhor combinação. E aí, o que achou? Acha que essa Ranger FX4 cabe na sua garagem? Então venda o seu picape, o seu carro usado ou seminovo na Instacarro. Só aqui você consegue vender o seu carro com rapidez, segurança e com garantia de dinheiro no bolso. Vem para Instacarro!